Fala pessoal, começando aqui mais um Estratégia em Ação, atualização do mês de julho. Bom, a gente segue acompanhando Bolsa Brasileira, está apresentando aí uma recuperação, mas deu uma cansada aí nos últimos dias. E a dúvida que fica é, tem espaço para se recuperar ou foi voo de galinha? Para saber disso e muito mais, confira então aqui o nosso programa, mas antes, deixe o seu gosto aqui no vídeo, se inscreva no canal e deixe seu comentário aqui se você gosta ou não do nosso conteúdo. Sugestões, críticas, são todos bem-vindos. Maravilha? Pedi então para o Boni compartilhar aqui a minha tela. Pessoal, falando então sobre o nosso relatório de atualização do mês de julho, não temos ali grandes novidades. Bolsa Brasileira a gente já vem comentando aqui há muito tempo, segue com níveis bastante atrativos em termos de valuation, quando a gente compara aquela métrica preço-lucro, o que nós temos hoje, sobre o que é a média histórica da Bolsa Brasileira e de algumas classes de ativos. Então, quando a gente olha aqui para o Ibovespa, 7,6 vezes PL projetado, desconto de 31% em relação à sua média. Se a gente excluir Petrobras e Vale, o PL, né, a relação preço-lucro, é de 9,6, desconto de 21% em relação à sua média. Em relação às empresas ligadas à economia doméstica, PL de 9, 25% de desconto. Em relação às exportadoras, nós temos um PL, uma relação preço-lucro de 6,2 vezes, 37% de desconto em relação à média. Small caps a 8,6, desconto de 40%. Normalmente, pessoal, as empresas de menor capitalização, elas acabam tendo uma relação preço-lucro muito maior, né? Afinal, nós estamos falando de empresas menores, em que o lucro, né, comparado com as grandes empresas, acaba sendo bem inferior. E quando você tem uma situação, né, das small caps negociando a 8,6 vezes preço-lucro projetado, e as empresas do Ibovespa 7,6, essa relação, esse diferencial muito pequeno, isso mostra aí o quanto que os ativos brasileiros estão largados, né? Afinal, quando você olha, né, para a média de relação preço-lucro das empresas de menor capitalização, é 14,3, né? E o segundo desvio padrão fica ali na casa dos 23, tá? Então vejam quanto que o mercado brasileiro está largado. Obviamente, a gente sempre comenta aqui, sim, enxergamos esse momento como uma oportunidade, mas que não necessariamente você vai colher esses frutos no curto prazo, tá? A gente precisa do quê, pessoal? De um bom direcionamento aí para a nossa taxa de juros. Ela precisa baixar. Enquanto esse movimento não acontecer, essas empresas aí vão ficar largadas. E em termos de estratégia, até falando da minha carteira pessoal, em termos de alocação, eu tento aproveitar aí o máximo, tá? A gente tem bons retornos para renda fixa, mas eu também não deixo completamente largado a Bolsa Brasileira, principalmente as empresas de menor capitalização. É aquele recurso que eu aloco, obviamente olhando para empresas em que eu enxergo que elas vão ter aí um bom potencial de retorno com visão realmente de longo prazo, e tem que esperar. Enquanto não houver nenhuma sinalização aí de queda de juros, fica obviamente muito difícil esse cenário. É muito difícil a gente saber o que vai acontecer amanhã, o que dirá acontecer nos próximos anos. Mas para mim, pessoal, a gente vai começar a efetivamente fazer com que o mercado enxergue que existe realmente espaço para os juros cair, na minha opinião, hoje, só se a gente tiver alguma troca do governo. Troca de governo, isso vai acontecer, infelizmente, vai demorar ainda, né? Só nos próximos 2 anos. Então é esse mais ou menos o horizonte de tempo que eu coloco quando eu faço um investimento, olhando essa oportunidade que nós temos hoje. Pelo menos aí um horizonte de 2 a 3 anos para frente, que é quando eu acredito, né, que existe a maior probabilidade da gente ver o mercado precificando os juros para baixo. Pode acontecer antes? Sim, pode. O governo tem a faca e o queijo na mão, mas ele não quer, ele não é da filosofia dele por enquanto, tá? Vamos ver se isso muda nos próximos meses, mas se fosse apostar, acreditar no cenário, acredito que isso só aconteceria numa mudança, tá? E mudanças, aí obviamente que acontecem em termos de governo a cada 4 anos, 2 anos então que faltam para frente, tá bom? Que mais aqui? Aqui está essa relação, conforme eu comentei com vocês, né? Existe
essa tendência, né? Se a taxa de juros sobe, que é essa linha preta, a relação entre small e Bovespa, né, ou seja, as empresas de pequena e grande capitalização, elas acabam, essa relação acaba diminuindo, né? Aqui no caso a gente tem um gráfico inverso. Vejam que a taxa de juros já começou a cair, mas esse movimento não acompanhou. E quanto mais cair, mais espaço para valorização existe. Tem que aguardar. Por isso que eu disse que esse horizonte, para mim, hoje, o cenário de maior probabilidade é no mínimo de 2 anos. Tá certo? Que mais aqui? Desempenho da Bolsa Brasileira em dólares continua também bastante negativo, apesar da recuperação recente. Estamos apenas nos aproximando ali de México. Em relação aos países emergentes, o desconto também continua, inclusive ele é ainda maior. O que acontece agora é que China, né, depois desses dados recentes que mostraram aí uma economia que não apresenta sinais resilientes de confiança para o mercado, busca no Brasil, mas a boca de jacaré ainda é bastante grande. E olhando para os setores, apenas o setor industrial muito influenciado aqui pelas ações da WEG, que acabam apresentando um desempenho positivo. Olhando para as ações de pior desempenho em termos setoriais, setor imobiliário e setor de varejo, obviamente por conta do efeito juros. Beleza? Bom, pessoal, eu sempre gosto aqui de mostrar para vocês esse gráfico de assimetria. A gente cantou a bola aqui sobre a assimetria favorável quando a Bolsa testou lá a região dos 120 mil pontos e foi o que aconteceu, testou esse patamar e voltou a subir. Então, se você tem essa característica mais especulativa ou visão de longo prazo, conseguiu fazer alocações, parabéns. Você, investidor, na minha opinião, fez alocações num bom patamar. Agora, pessoal, para o mercado realmente ter espaço para buscar aqui o 130, 134, a gente precisa de mais informações. Na minha opinião, essas informações ou poderiam vir, no melhor dos mundos, numa melhora da percepção fiscal brasileira, ou se a gente tiver realmente aí uma efetivação, uma trajetória mais clara de queda da taxa de juros nos Estados Unidos. A princípio, o mercado acredita que isso só vai acontecer em setembro. Se isso for antecipado, tem reunião aí do Fed na semana que vem. Eu vejo que isso poderia ser um gatilho interessante. Mas, para mim, o meu cenário base fiscal continua como está e, no caso, sinalização de queda de juros aí para o mês de setembro. Então, diante desse cenário aqui, pessoal, em que nós temos um mercado equilibrado, não estamos nem otimistas nem pessimistas, o investidor ele precisa ser mais seletivo. Tá? Seletivo, tanto olhando para as empresas do Ibovespa, quanto também para as empresas de menor capitalização. Ó. Veja, negociando aí próximo das suas médias de 6 meses. Principal mensagem, então, deste programa, tá? Desse Estratégia em Ação, atualização do mês de julho. Para mim, pessoal, para você que tem uma estratégia de uma alocação mais tática, de mais curto prazo, o grande diferencial vai ser o quê? Temporada de balanço. Temporada de balanço já começou aqui no Brasil, a gente teve resultados aí nessa semana, mas obviamente muito pouco, né? A grande maioria das empresas divulgando os seus números na primeira quinzena do mês de agosto, e para mim é daí que o mercado vai buscar ali as oportunidades, as movimentações aí mais relevantes, mais significativas. E se a gente tiver na semana que vem alguma surpresa positiva em relação ao Fed, tá? Então, atenção à temporada de balanços, atenção aí à decisão relacionada aí à política monetária nos Estados Unidos. Se não baixar os juros nessa próxima reunião, provavelmente ele vai deixar aberto aí para o corte no mês de setembro. Tá bom? Então, seja seletivo e busque esses insights aí da temporada de balanço. Aquele investidor que conseguir antecipar, provavelmente aí vai fazer boas escolhas, olhando, obviamente, uma alocação de curto prazo. Legas, mas como eu consigo os insights? O que eu acho que vai performar bem ou não? Vou até sair do relatório aqui para mostrar para vocês, pessoal. Sempre que nós temos a temporada de balanços, eu estou aqui no portal do Genial Analisa, o nosso time sempre coloca isso aqui, ó, prévias, tá vendo? Ó, prévias de resultado, prévias. A gente colocou aqui recentemente de TOTVS, Bradesco, BB Seguridade, Raia Drogasil, Açaí, tem vários aqui, ó, Carrefour, aqui no caso já é o resultado, né, que divulgou essa semana. Uzi Minas, tá vendo? Ó, sempre que vocês acharem aqui prévia, é a nossa expectativa do resultado. Então, casa isso. Se você gosta de fazer alocações táticas, olha para as prévias, olha ali para o gráfico de preços e tem aí a sua tomada de decisão. Tá? Para mim, eu acredito que você vai conseguir, digamos, extrair, né, boas oportunidades, vai acontecer dessas questões que envolvem
a temporada de balanços, tá certo? Deixa eu só voltar aqui para o relatório Estratégia em Ação para a gente continuar falando, tá? Então falamos aqui da questão da simetria. Uma outra coisa positiva, tá? Que a gente vem acompanhando, e aqui também a gente pode tirar alguns insights interessantes. Fluxo de investimento na B3. Se a gente olhar aqui, pessoal, aqui eu só errei a data, não é dia 5 de julho, tá? É até o dia 17. O que nós temos? Mês positivo de entrada de investidor estrangeiro, 6,5 bi. Isso não acontecia desde dezembro do ano passado. Isso aqui, pessoal, acaba sendo reflexo de menos ruídos políticos, olhando para a questão fiscal, e principalmente sinalização de queda de juros nos Estados Unidos. Tá? Então, estrangeiro voltando a comprar bolsa brasileira, enquanto o institucional, ou seja, aquele gestor de fundo de ações, fundo multimercado, já largou a mão. Tá? Ele já começou a vender a bolsa em maio, continua vendendo em junho, continuou vendendo em junho, e esse movimento segue ainda mais intenso no mês de julho. Então, se a gente parar para pensar, hoje, olhando para os três principais atuantes de bolsa brasileira, que é o estrangeiro, institucional e o pessoa física, o único comprador destes três acaba sendo o pessoa física, tá? 21,3 bi. Ah, Vilegas, mas tem as instituições financeiras e os outros. Aqui, pessoal, pode ser às vezes fundos passivos, ETFs. Então, o que o mercado mais olha é estrangeiro, institucional e pessoa física, tá? O pessoa física ainda continua como grande comprador de bolsa brasileira, mesmo assim, ele realizou parte dos lucros depois desse último rally que a bolsa deu, saindo do 120 por 130 mil, praticamente em linha reta. Tá certo? O que isso passa para a gente em termos de informação, insight, pessoal? Esse investidor estrangeiro, normalmente, ele vai buscar alocações em empresas de grande liquidez, ou IPOs ou follow-ons, que não é o que aconteceu no momento, a não ser, claro, pelo follow-on aí da Sabesp, que proporcionou a privatização da companhia. Mas olhando aí para as movimentações de mercado, ele vai buscar então essas alocações ou em Petrobras, ou em Vale, ou nos grandes bancos. Para mim, pessoal, com esse cenário um pouco mais conturbado envolvendo commodities, China numa situação ruim, para mim essa alocação tende a ser maior olhando aí para o setor bancário. Então, novamente, vislumbrando aí uma alocação mais tática, aproveitando a temporada de balanços, na minha opinião, os resultados dos bancos devem vir melhores nesse segundo tri. Já começou aí com o Santander divulgando bons números, abrindo, né, fazendo o abre-alas aí para o setor bancário. Também acredito que esse setor deva chamar a atenção do mercado no curto prazo. Beleza? Em termos de postura do investidor, defensivo ou agressivo, vejam que nós tivemos uma realização recente daquelas ações mais agressivas e as defensivas acabaram, digamos assim, próximos da estabilidade. Isso aqui, pessoal, reforça para mim que, olhando para uma alocação de mais longo prazo, ou até mesmo tática, a maioria da carteira de vocês deve se concentrar em empresas defensivas. As agressivas, somente se você consegue ter um acompanhamento maior de mercado. Tá? Elas vão, obviamente, ter o maior potencial de retorno, mas numa, digamos, dor de barriga do mercado, essas empresas que vão acabar sentindo. Vilegas, sobre esse viés mais negativo, quais as empresas hoje, tá, que têm maior interesse de venda do mercado? A gente então temos Ezetec, 3R, Movida, Transmissão Paulista, Ambipar, MRV, Sequoia, Gol, Simpar e Minerva. As empresas que mais o mercado aí aposta numa movimentação de baixa. E nos últimos 15 dias, quem que ganhou, né, mais interesse de venda e quem perdeu? Quem ganhou mais foi Transmissão Paulista, M Dias, Carrefour, Multiplan e Vivara. Transmissão Paulista muito influenciada pela sinalização de venda da Eletrobras, então uma questão realmente aí de fluxo, não tem a ver com os fundamentos da companhia. Quem perdeu relevância foi Intelbras, AS Brasil, Sequoia, Movida e Direcional. Direcional, acredito eu, principalmente depois das prévias operacionais que vieram positivas. Tá bom? Vamos acompanhar também, pessoal, a gente sempre mostra aqui as expectativas do mercado em relação aos lucros por ação esperados. Veja que depois dos resultados do primeiro tri, esse número subiu. Vamos ver se isso também acontece com os resultados do segundo trimestre. Tá? Por enquanto não tivemos aqui grandes novidades, segue o jogo, mas isso muito influenciado aí pela temporada de balanço. Nosso target para o final do ano de Bovespa permanece nos 139 mil pontos, e esse 139 vai vir da onde, pessoal? Na minha opinião, política monetária nos Estados Unidos, e se o governo não atrapalhar.
tá bom? Quiser mais aqui atualizações, insights, nossas recomendações seguindo aí o modelo quantitativo, pode dar uma olhadinha aqui no Genoma. Beleza, pessoal? Então, para encerrarmos aqui, chegamos à conclusão aí sobre o que a gente acabou trazendo aqui para vocês na atualização do mês de julho. O mercado brasileiro deu uma sentida aí, obviamente acompanhando as movimentações globais. A gente teve início aí da temporada de balanços lá fora e aqui no Brasil também. Para mim, pessoal, com esse cenário político um pouco mais calmo por conta das férias em Brasília, eu vejo que os grandes diferenciais de movimentação, na verdade, vão se recair para a temporada de balanços, em que o mercado deixa um pouco de lado a questão macro para focar aí na questão micro. Então, os insights, na minha opinião, de movimentações de curto prazo, né, alocação tática, vão vir da temporada de balanços. E em termos de fluxo de investidor estrangeiro, se esse carinha continuar voltando, na verdade, para mim, quem tem a receber esse fluxo, na minha opinião, tende a ser principalmente o setor bancário. Deixe seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário. A gente retorna agora no mês de agosto para mais uma Estratégia em Ação. Espero que vocês estejam gostando aqui do nosso conteúdo. Um abraço e até mais.